irmãos, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. A live de hoje é a de número 245. O Evangelho é o capítulo 5. O item é causas anteriores das aflições. Tivemos aqui já o sorteio de um livro e de uma pintura mediúnica, né? E depois a gente vai ter o passe aqui na Casa do Caminho. E eu gostaria hoje, né, de poder dividir com vocês mais uma historinha, né, que eu gosto de contar, histórias verídicas que nos trazem ensinamento. Valério era um espírito que se comunicava através de Chico. Acho que por volta dos anos 60, quando ele escreveu alguns livros. Valério dizia assim, que tinha um senhor que morava numa casinha muito pobre e que ele só tinha pouco dinheiro, poucas moedas para comprar o seu alimento. Então ele se alimentava só de batatas. E já cansado, né, dessa vida, ele saiu à procura de trabalho e de uma vida melhor. E saiu, fechou a casa e foi. Ficou alguns meses procurando trabalho, passou mais ainda apertado, porque não conseguia o trabalho, e mais dificuldade e mais fome, e resolveu voltar para a casa dele, porque ele pensou, bom, pelo menos na minha casa eu tenho as batatas. E voltou. Quando ele estava chegando na casa dele, ele escutou um choro muito sofrido. Ele pensou, nossa, alguém entrou na minha casa e levou o pouco que eu tinha. E veio meio com medo, assustado, né? Entrou na casa, estava tudo fechado, não tinha ninguém. E o choro continuava, aquele choro triste, de lamento. Ele começou a procurar. Ele encontrou um buraco embaixo da casa dele, que foi feito. E feito um porão, a pessoa entrou lá, cavou, entrou e estava morando ali. E ele disse assim, essa pessoa toda suja, muito magra, falou assim, meu irmão, mas o que você faz aí, né? Ele falou assim, olha, eu moro aqui já faz muito tempo. E o dono da casa nem sabe. Mal sabia que o dono da casa era quem estava falando com ele. Ele falou, mas... Ele falou assim, olha, eu estou chorando de muita fome. Porque quando o dono da casa morava aqui, eu me alimentava das cascas da batata. A isso, o Valério quer dizer para a gente que muitas vezes a gente reclama e tem muita gente que gostaria de ter o que a gente tem, não tem nada, né? Ele reclamava das batatas e as cascas estavam ali servindo para aquela pessoa. Então fica para a gente o ensinamento. E essa história, eu já vou emendar em outra, né, de uma senhora que também reclamava muito. Ninguém reclama aqui, né, gente? Reclamava sempre, o dia todo, que a cruz dela era muito pesada, que ela não aguentava mais aquela cruz. Os filhos, o marido, todo mundo tinha uma vida boa, menos ela. Todo mundo tinha uma cruz leve. A dela não, a dela era pesada. À noite, quando ela foi dormir, o espírito protetor dela pegou, levou ela, né, para o mundo espiritual, falou assim, olha, você anda reclamando muito. Vamos então trocar sua cruz, você quer? Nossa, é tudo que eu mais quero. Por favor, vamos trocar. E foi. Chegou lá, estava cheio de cruz a sala, sabe? Aquelas cruzes imensas. Ela olhou, falou assim, eu quero aquela lá, tem lá, aquela pequenininha que está escondida atrás das grandes. Então vamos lá ver, vamos lá pegar essa cruz, né? Chegou perto, ela falou assim, mas minha irmã, a senhora pediu tanto para vir aqui, que queria trocar a sua cruz, e você vai levar a mesma? Então, gente, tudo que a gente pediu para passar, é o que a gente pediu, e nós não vamos querer trocar. Ninguém vai querer outro filho, outro marido, outro trabalho. É o que a gente precisa, né?
Então fica aí o aprendizado do Valério, né, desse senhor que não estava satisfeito e tinha gente que, com a sobra dele, era assim muito feliz, era abençoado. E essa senhora que também deixa para a gente um ensinamento. E sem nos esquecer que quando a gente é uma pessoa negativa, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos ajuda, nós temos o nosso protetor, nós temos sempre uma pessoa que está ali disposta para nos ouvir. Mas às vezes a gente se torna pesado, então a gente tem que tomar cuidado, que as pessoas vão se afastando da gente. E o nosso protetor caminha ali do nosso lado, nos dando força. Ele não tira as nossas provas, mas ele nos ajuda a ter força para passar por elas. E a gente vai, e ele vai junto. Só que chega uma hora que o nosso livre-arbítrio, a gente vai falar assim, eu não aguento mais, eu vou pular um abismo. Ele solta a nossa mão. Porque nós temos o livre-arbítrio. E ele não pode fazer nada se a gente não nos ajudar. Então, de manhã, na hora que a gente levantar cedo, colocar o pezinho no chão, pensamento positivo, fé, e vamos agradecer a Deus por tudo, né? Até pelas batatas, né? Que a vida nos dá. Pelos filhos, pelo trabalho, por tudo. Pode se deixar, eu fico aqui contando história a noite toda. Como é bom ver essa história da vida desse filme. E a gente chega aqui com razão, com raciocínio, muda tudo. Boa noite a todos novamente. Neide, por favor, não se vá antes. Bom, nós estamos avançando nas reflexões sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E no ponto de hoje, que legal, nós vamos trabalhar, refletir sobre causas anteriores das aflições, ok? Na quarta-feira passada, nós refletimos sobre causas atuais das aflições. Retomar alguns pontos, vale a pena. Primeiro, que nós estamos dentro do contexto do plano divino que nos conduz para que conquistemos a nossa herança como filhos dele que somos, que é, por incrível que pareça, acreditem ou não, a felicidade permanente. Livre-arbítrio ou não, acreditem, nós seremos felizes. Pela pura e simples razão que esse é o desígnio dele, do Pai, para cada uma de suas criaturas. E nós repetimos que nós acreditamos que Deus é a inteligência suprema, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é soberanamente bom e justo, onipotente e infinito em todas as suas perfeições. Fiquemos com essas duas. Deus é soberanamente bom e justo. E refletimos sobre isso. Refletimos comparando as respostas que a doutrina espírita nos dá frente a outras correntes espiritualistas, especificamente aquelas que acreditam na unicidade da existência.
sem falar dos materialistas. Então, fizemos uma reflexão comparando essas duas concepções vis-à-vis esse atributo divino da soberana bondade e da soberana justiça. E concluímos que Deus, se Ele é infinitamente bom, não existe nenhum ponto de maldade nele, senão não seria infinitamente bom. Se Ele é infinitamente justo, não existe nenhum ponto de injustiça em seus atributos. E aí, avançando nas reflexões, concluímos, ok, se assim é, qual a origem das mazelas individuais e coletivas pelas quais atravessamos? E refletimos de que a causa está ainda no nível de ignorância que o estágio atual evolutivo no qual nos encontramos nos demonstra em relação às leis divinas, às leis naturais. E para que nós não confundamos leis com direito, com livro e tudo mais, vamos consensar entre nós aqui, que quando falamos de leis naturais, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do nosso Pai Criador, que presente na criatura, a impulsiona na conquista dos seus desígnios. Então, é o Pai em nós, conectado com a nossa consciência, que o tempo todo está a nos alertar da necessidade da correção dos nossos padrões de pensamento, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Que correção exatamente nós precisamos fazer? Recém-saídos da barbárie, do primitivismo, nós ainda somos muito guiados pelos nossos instintos primitivos. E comentamos também que uma conquista nossa, quando adentramos no estágio nominal, é algo chamado ego, persona, personalidade. Que, como tudo que existe, luta por sobreviver. Só que o ego, ele é exclusivista. Ele quer se fechar no seu castelinho em detrimento dos outros castelinhos egóicos. E nesse fechamento, nós nos lançamos uns contra os outros. Na medida em que o nosso egoísmo é ferido, o nosso orgulho é ferido, a nossa vaidade é ferida, a nossa prepotência é ameaçada, a nossa falta de indulgência é contestada, os nossos quereres, do ponto de vista de apegos materiais, são frustrados. E quando essas situações, que são emanações egóicas, são frustradas, nós nos revoltamos. E na esteira de cada revolta está uma ação que pode ser autodestrutiva ou destrói ao próximo. E esse processo está frontalmente contra o determinismo das leis divinas. Está frontalmente contra a essência amorosa que é Deus nosso Pai. Nós dissemos que Deus é infinito. Por conseguinte, nada do que existe, existe fora de Deus. E tudo que existe está em Deus. Formando esse grande organismo, esse imenso organismo cósmico, material e espiritual. Nós estamos imersos em Deus. Essa imersão nesse grande organismo é sustentada pela força essencial do qual, a única força real, que é o amor divino. As leis divinas nos direcionam para que nós consigamos a imersão desse atributo que está em nós, que é a ampliação da nossa capacidade de amar. Quando lutamos contra isso, nós estamos plantando causas de aflições. Foi esse o raciocínio que nós fizemos na quarta-feira passada. Toda vez que nós agimos de forma egoísta, a nossa consciência toca um sininho. Um sininho é um badalo ou um monte de sino, dependendo do que nós fizermos. Toda vez que nós agimos de forma orgulhosa, a nossa consciência nos alerta. De forma prepotente, maliciosa, assim por diante. Maledicente, assim por diante.
Por que está ferindo a essência das leis divinas? Por que está ferindo a essência amorosa, que é a essência do universo? E são essas causas que as leis divinas, que a presença divina em nós, nos estimula a corrigi-las. Por conseguinte, essa dinâmica divina, ela tem um caráter que nós já comentamos, pedagógico. Ou seja, se Deus é soberanamente bom, Ele não vai castigar, Ele vai ensinar. O divino pedagogo, Ele vai ensinar. E vai ensinar de que forma? Não é padronizado. Vai ensinar na medida da necessidade de cada um de nós. Porque temos necessidades diferentes. Vou repetir. Nós temos idades cósmicas diferentes. Fomos criados na trajetória do tempo, é estranho falar isso, em momentos diferentes. Passando por experiências e vivências as mais diferentes. Exercemos o nosso livre-arbítrio, esse processo de tentativa e erro, das formas as mais diferentes. Por conseguinte, precisamos de aspectos diferenciados, específicos, para cada um de nós, para esses ajustes que se fazem necessários. Então, veja, a lei divina é pedagógica e específica. E é proporcional. Ela é ministrada em doses homeopáticas à nossa capacidade de suportá-la. Lei pedagógica, específica e proporcional. Que constitui o que? As características dos nossos pacotes encarnatórios. Cada um dos nossos pacotes encarnatórios, nossos programas encarnatórios, são pílulas de ajustes nossos perante as leis divinas. E aí, na quarta-feira passada, comentamos que a grande parte, a imensa maioria das causas das nossas aflições estão na presente existência. A grande maioria. Quando queremos, além da batata, a mandioca, o alface, o tomate e por aí vai. Quando começamos a namorar o gramado do próximo, porque a grama lá é mais bonita. Até que nós nos percebemos que se eu cuidar do meu gramado, ele também vai ficar bonito. E não é algo que deve nos dividir, nos colocar um contra o outro, mas formarmos parcerias, cooperações. Marilyn Ferguson disse que, perdão, não foi a Marilyn Ferguson, foi uma outra cientista, disse que a vida não conquistou o planeta pela competição, mas sim pela cooperação. Ela escreveu o livro Microcosmos. Pela cooperação. A competição está contida dentro da cooperação como uma forma de mutação, de estímulo aos indivíduos, ao seu processo de evolução, de conquista de novas capacidades, novas competências. Cooperação é a lei maior. E toda vez que nós nos distanciamos dela, estamos criando adversários, inimigos. Irmãos que vão nos estimular, amigos estimulantes, nas palavras de Chico Xavier. Então, a grande maioria das nossas aflições são causadas na atual encarnação. Quando nós somos frustrados nas nossas esperanças de privilégios, quando teimamos em viver na superficialidade do nosso existir, do ter e do reter, do orgulho ferido, quando nos iludimos na crença da nossa infalibilidade, e quando essas características egóicas explodem em áreas como o poder, a sexualidade e o dinheiro. Todas as situações superficiais do nosso existir. Toda vez que nós caímos vítimas desses desejos que extrapolam o bom senso, nós estamos criando dores e sofrimentos para nós e para todos os envolvidos. Ok, mas e aquelas situações
que não identificamos as causas na vida presente, na atual existência. Se nós acreditarmos na unicidade da existência, o que significa isso? Que fomos criados quando nascemos, como justificar? Crianças que nascem com dificuldades tremendas do ponto de vista mental ou físico, em meio a uma família, muitas vezes, sã. Como justificar isso? Como justificar os acidentes que previsão alguma poderia impedir? Como justificar os grandes desastres em termos financeiros que frustram todas as precauções que nós poderíamos ter tido? Os flagelos naturais que nos atingem muitas vezes. Por que uns sobrevivem e outros não? Quando tira de uma família o seu suporte, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, como explicar? Se Deus é bom, se Deus é justo, como explicar que essas situações aconteçam? Por que uns são providos de muitos recursos e o outro está na miséria? Porque uns são providos de tremenda beleza física e outros com deficiências orgânicas de toda a natureza. Como explicar isso? Que dizer então dessas crianças que morrem em tenra idade? Dias, horas, dias, o que é difícil, sempre é difícil, alguns poucos anos. Como explicar isso? Nós não fomos criados quando nascemos, segundo essa concepção? Cadê a bondade, a justiça divina nisso? Hoje, nós temos condições de analisar isso de uma forma racional, de uma forma que nos atende à nossa razão e suaviza a dor que esses processos inevitavelmente causam. Mas para isso precisamos assumir a perspectiva do ser imortal que somos e nos colocarmos na fieira das encarnações que tem esse objetivo de transformismo, de elevação do ser. E aí começamos a compreender aquilo que muitas vezes para o encarnado é dor, é sofrimento. Do ponto de vista dos nossos irmãos do plano espiritual, dos nossos mentores, eles festejam, porque são mórbidos, são sádicos. Não, porque são as provas que nós pedimos, como a Denise falou. Porque não nos esqueçamos, por mais complicado que seja aceitar, nós somos espíritos. Teilat Chardin, como eu gosto dessa frase, não me canso de repetir. Nós não somos seres humanos, diz ele, em uma jornada espiritual. Somos seres espirituais de uma jornada humana com o objetivo de realização desse processo de transformismo, de conquista dos valores do espírito. Por isso, tudo o que fizermos para eliminarmos a ilusão de que somos daqui, são conquistas nossas. Nós estamos aqui. E o objetivo é esse. A substituição desse apego às questões da matéria pela conquista dos valores do espírito. E quando nós falamos de conquista dos valores do espírito, nós estamos nos remetendo às palavras, aos ensinamentos do Cristo. O amai-vos uns aos outros. O deixar em segundo plano o interesse pessoal. O exercer de forma cada vez mais intensa e automática a capacidade, o impulso de auxiliar o próximo. De sermos indulgentes, porque precisamos de indulgência. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos encarnados. Para realizar esse processo de transformismo. E como isso não acontece no vácuo, acontece na nossa vida de relações, sendo úteis.
quando perdemos essas oportunidades, muitas vezes chegamos lá no final da nossa existência, da encarnação. Se eu soubesse disso antes, eu não teria criticado as pessoas, eu não teria espezinhado, eu não teria maltratado, eu teria tido mais tolerância, mais indulgência, uma maior capacidade de perdão, de perdoar. Até porque o perdão é auto-perdão. Né? Nós não perdoamos a ninguém, viu, gente? Nós nos auto-perdoamos quando reagimos ao nosso orgulho ferido. Quando descobrimos em nós o porquê e como fomos ofendidos. Porque o ofendível em nós é o nosso ego. E quando descobrimos que não foi o outro que nos ofendeu, mas nós que nos sentimos ofendidos, nós pensamos lá com 101 anos de vida, se eu pudesse começar de novo. Vai começar com outro nível de consciência, em novas oportunidades que a misericórdia divina nos coloca. Então veja, aquela concepção da unicidade da existência não é compatível com o conceito do Deus do soberanamente bom, soberanamente justo. O que é compatível? De novo, saber que Ele é soberanamente bom e justo ao longo da sua eternidade. E imutável. Uma eternidade cujas leis não mudam. E Deus é eterno porque Ele está fora da dimensão espaço-temporal, não teve começo, não terá fim. Nós, criaturas, somos imortais. Tem uma diferença grande aí, né? Somos imortais porque somos constituídos da sua essência, que é indestrutível. Daí o nosso caráter de seres imortais, aprendizes da vida. E se assim é, então por que acontece tudo isso? Então Kardec, dentro da sua lógica irretocável, nos diz que todo efeito tem uma causa. E como a causa precede o efeito, se esta causa não está nesta existência, obviamente que está em existência nas palavras da doutrina, né? Da bibliografia espírita, transatas, ou seja, anteriores. Quando nós colocamos essa visão do ser imortal que somos na fieira das encarnações e pensamos um pouquinho no nosso passado, nós humildemente vamos agradecer a Deus, nosso Pai, as oportunidades abençoadas que Ele nos concede para fazer essas correções que estamos precisando. Vamos agradecer como Francisco de Assis fazia. São tantas as alegrias que me esperam, que a cada dor eu me enlevo. Vejam só. E aí nós começamos a fazer uma diferenciação entre expiação e prova. Bom, só fechando esse raciocínio. Descobrindo então, entendendo então, que se as causas das nossas aflições não estão radicadas na nossa atual existência, estão em existências passadas. Ok? Mas nem tudo é expiação. O que é expiação? Expiação é o resultado da culpa que provoca o remorso, que provoca o arrependimento e que traz a regeneração. Vamos lá. A culpa, o sofrimento não redime. A dor e o sofrimento não redimem por si só. Eles fazem parte de um processo que começa lá na culpa, passa pelo remorso, passa pelo arrependimento e chega na regeneração. A culpa, toda vez que nós infringimos a lei divina, a nossa consciência nos traz. Ou seja, é um processo interno. Ninguém fora de nós vai falar que nós erramos. Até porque quem fala isso não conhece, talvez, as circunstâncias que nos levaram àqueles comportamentos ou atitudes. Mas a nossa consciência, que é a justiça divina, é infalível e é permanente.
esse processo não espera o desencarne para que no plano espiritual a gente perceba que errou. Não. Está acontecendo permanentemente, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Vejam só. E quando nós percebemos esse distanciamento das leis divinas, nós começamos a, então na culpa, a sentir o remorso. Puxa vida, o que eu fiz? Vem então o arrependimento. Não deveria ter feito. Como é que isso acontece? Com a visita que recebemos da irmã dor, do irmão sofrimento. Que tem como objetivo o castigo? Não. Não estou falando que Deus não castiga. Que tem como objetivo sensibilizar o ser para que ele se perceba nesse processo. Esse é o objetivo da dor e do sofrimento. Dor é física, do sofrimento é moral, né, gente? Esse é o objetivo. Porque se nós não recebêssemos a visita dessas criaturas, dessas forças morais, nós continuaríamos acomodados no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa prepotência, nos nossos apegos. Então, recebendo a visita dessas forças, vem a culpa. As forças se intensificam, vem o remorso. E aí no plano espiritual, nós nos reunimos com os nossos mentores, amigos espirituais, e eles falam o seguinte: precisa corrigir isso. E nós falamos, concordo. Para falar o concordo, nós já evoluímos muito. Já batemos a cabeça muito lá atrás. Eu concordo. Então eu quero uma encarnação com este. Aí eles falam assim, escuta, é muita areia para o seu caminhãozinho. Não! Está difícil agora, a fila das encarnações está muito grande. Nós estamos em um processo de transição planetária. Eu quero aproveitar, quero uma encarnação que eu aproveito ao máximo. Nós estamos avisando. É muita areia para o seu caminhãozinho. Mas eu quero. Não faça isso. Mas eu quero. Ok. Livre-arbítrio. Aí a gente encarna. E esquece de tudo aquilo lá. Vem as tendências. Tendências não são irresistíveis. Questão 909, questão 911 do Livro dos Espíritos. Não há forças irresistíveis. Nós temos a nossa vontade, o esforço. E podemos e devemos trabalhar, refletir sobre essas tendências e decidirmos se nós vamos continuar com elas ou modificá-las. E chegamos aqui e falamos, puxa vida, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Cadê a bondade divina que não se manifesta? Por que Deus permite que tudo isso aconteça? É esse raciocínio infantil, imaturo, a doutrina nos ensina a deixar para trás. Deixar de apontar para fora de nós, e num processo de autonomia, de liberdade e de responsabilidade, assumimos a condução do nosso processo de evolução espiritual, sob os augúrios das leis divinas, sob a proteção dos nossos mentores e amigos espirituais. E quando assim o fazemos, vamos entender por que Francisco falava aquilo. Que são tantas as dores, são tantas as alegrias que me esperam, que a cada dor eu me levo. Quando nós reclamamos do nosso pacote pedagógico, ou seja, nosso pacote encarnatório, nosso programa encarnatório, quando reclamamos demais, quando nos revoltamos, está clarificada aí uma quê? Não é uma prova. Deixa de ser prova. É uma expiação. Toda dor e todo sofrimento que é acompanhado por revolta, por não conformismo, clarifica que aquilo é uma expiação. Mas toda expiação precisa ter essa reação? Não. Se o Espírito já tem essa consciência de que aquele processo está auxiliando a correção de rumos, ele agradece, ao invés de se revoltar. Então aí no caso, diferencia uma expiação de provas escolhidas pelo Espírito. Muda completamente.
expiação é uma prova? Sim. Toda expiação é uma prova. E toda prova é uma expiação? Não. A expiação é aquele intervalo do processo de culpa, remorso, expiação. O processo não terminou. Porque importa que nós coloquemos no universo a mesma quantidade de energia positiva, equivalente à dor que nós causamos. Aí vem a regeneração. Quando incorporamos a nossa capacidade de fazer o bem em intensidade equivalente ao mal que praticamos, essa é a regeneração. Por que a regeneração? Porque substituímos em nós os nossos padrões de pensamentos, comportamentos e atitudes primitivos por conquistas dos valores do Espírito, compatíveis com as leis divinas, compatíveis com a força essencial do universo, que é o amor. Mas e a prova? A prova, ela se caracteriza pelo desejo do Espírito de acelerar o seu processo evolutivo. Vejam só. E como é que se dá isso? No plano espiritual, espíritos, muitas vezes, já no nível mais elevado que o nosso, pedem verdadeiras missões, em auxiliando-nos, a nós aqui medianos, mostrando caminhos, exemplificando e sofrendo as consequências de estarem à frente do normal, digamos assim. É estranho falar isso, né? Até que alguém defina o que seja normal. Do mediano da humanidade. Todos aqueles que se sobressaem, mostrando caminhos de elevação moral, foram destruídos. Isso ao longo de toda a nossa história. Foram destruídos. Porque mexiam com o quê? Com interesses. Com estruturas de poder estabelecidos, cujos mantenedores não queriam ver os seus privilégios sob risco. Essas criaturas pedem muitas vezes essas provas para mostrar o caminho. E, no confronto com as forças adversas, exercitarem o seu amor, a sua paciência, a sua tolerância e a conquista desses valores do Espírito, acelerando o seu processo evolutivo. São as provas. Mas as provas têm um outro aspecto. Aquele que passou lá pelo seu processo de culpa, remorso, expiação e regeneração, ele chega no plano espiritual e fala: agora deixei isso para trás. Os mentores falam: é verdade? É. Isso eu não faço mais. Eu não vou mais me sujeitar a corrupção, a desvios de recursos públicos. Aí eles falam assim: ok, então nós vamos te colocar num determinado congresso, num determinado país, e vamos ver se realmente você já venceu essa prova. Ou seja, é colocado em situações onde aquelas realizações que ele diz ter adquirido, e de fato pode ter adquirido, as realizações são colocadas à prova. O nome diz prova. Ou seja, firmar conquistas já realizadas. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas em meio a provas excruciantes, expiações excruciantes, ou mesmo provas excruciantes, mas em paz, pacificados internamente, entendendo a oportunidade recebida, enquanto que outros muitas vezes vão buscar uma cruzinha mais leve e chegar lá é a mesma cruz, às vezes é mais pesada. A historinha foi benigna com essa irmã nossa. Quando deixamos a nossa cruz para trás e voltamos para pegá-la, via de regra, ela está mais pesada. E assim, essas situações, elas guardam uma referência com o que de fato aconteceu. Então, nós costumamos afirmar que as guerras que vivenciamos, vamos ficar no século XX, até agora, não terminaram. Os acordos de paz que foram assinados aqui,
Mas as torturas, as crueldades praticadas estão vivas na nossa dimensão espiritual, na psicosfera do nosso planeta. E aqueles carrascos, muitas vezes, reencarnando com situações dificílimas, em corpos com restrições incríveis, para fugir dos seus algozes, das suas vítimas. Porque a encarnação em um corpo físico pode ser, sim, um esconderijo momentâneo. Porque os nossos credores, as nossas vítimas, elas ficam como que farejando psiquicamente os seus algozes. E no primeiro momento, na emissão de um padrão de pensamento compatível com aqueles comportamentos anteriores, eles são localizados. E aí os processos complicados de obsessão. Nunca estamos sós nas nossas atitudes. Nunca estamos sós nas causas que plantamos. E nunca estamos sós nos efeitos que elas nos trazem, sejam positivos ou negativos. A cada vicissitude, cumpre lembrar-se de que, se nós pertencêssemos ao mundo mais adiantado, isto não aconteceria. Eu até brinquei um dia desse aqui com um irmão nosso, que ele estava reclamando que as coisas estavam complicadas, estava saindo assim, saindo assado. Eu falei, poxa vida, essa criatura renasce no mundo de provas e expiações e quer que tudo esteja certo. Rimos, não é? Humildemente aceitamos o comentário e seguimos adiante. Então, é compatível com o mal que causamos as experiências pelas quais nós passaremos. Precisa ser certinho assim? Não necessariamente. Eu posso escolher um outro caminho para esse aprendizado. Ao invés de vir com essas restrições, eu defino propostas de prática do bem. E se eu for bem sucedido, eu atenuo a necessidade daquelas provas, daquelas expiações. Acontece então aquilo que muitas vezes nós chamamos, e você já deve ter ouvido falar, de encarnações compulsórias. Determinados irmãos nossos, extremamente ignorantes, endurecidos no mal, não têm condições de planejar encarnações. Vêm para as encarnações de forma compulsória, sob a ação do plano espiritual, mas de forma compulsória, nas situações as mais adequadas às suas necessidades de correção. Espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor essas escolhas, escolhem livremente. Então, eu diria, vamos ser otimistas, que a maioria de nós aqui tem a condição de participar com os nossos mentores da elaboração dos nossos programas encarnatórios. Mas aqueles impernisos, endurecidos, como diz Kardec, não tem. Vêm para as encarnações compulsórias. Então, tais são, fechando as nossas reflexões, especialmente essas pessoas de instintos naturalmente boas, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar. Isso vale para todos nós. Ao contrário, considerar como expiações e as aflições que provocam queixas e impele o homem a revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é início de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, que é sinal do progresso. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a aprender e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Muita paz.
vamos hoje doarmos um pouquinho na forma de vibrações, sempre lembrando que vibrar é diferente de orar. Quando oramos, nós louvamos, nós pedimos, nós agradecemos. Quando vibramos, nós doamos o melhor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Em tranquila serenidade, confiança no divino amigo Jesus, abramos nosso coração em vibrações de paz, de amor e de harmonia. Vibremos pela paz do mundo. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra. Vibremos pela eliminação das barreiras existentes entre os povos. Vibremos por todos os líderes políticos, empresariais, religiosos, para que seus corações se reacendam às esperanças por dias melhores. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão sofrendo neste momento os processos de desencarnes coletivos, seja pelos flagelos naturais ou humanos. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram nas linhas de frente para aliviar, receber esse irmão nesses processos de desencarnes. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade. Vibremos pelas crianças abandonadas e pelos velhinhos desvalidos. Vibremos pelo nosso Brasil, para que consigamos superar a polarização que divide a nação brasileira, rumando ao caminho da construção de uma nação justa, fraterna e solidária. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vibremos pelos nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, imaginando-o pleno de luz, de paz, de amor e de harmonia. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja, Senhor.